Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Do capítulo 17, a partir do primeiro versículo, diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Até aqui a nossa leitura inicial. O povo de Israel, nesta oportunidade, já tinham saído da terra do Egito. E a terra do Egito, para nós, tem um simbolismo na Bíblia, porque representa para nós como o mundo, como a terra da escravidão. E era essa situação que o povo de Israel ali estava vivendo, uma situação de escravidão. E quando o Senhor tirou o povo daquele lugar, ele usou um homem chamado Moisés, e através deste homem ele manifestou ali o seu poder. Podemos dizer que foram sinais potentosos, grandes, maravilhosos, que qualquer ser humano, diante de tamanhos sinais, deveriam se curvar diante do Senhor Deus e reconhecer que somente Ele é Deus em todo o universo. Depois daquelas 10 pragas ali lançadas, o povo então saiu da terra do Egito, foi para o deserto e tinha o objetivo de ir para a terra prometida por Deus para que eles habitassem. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Podemos considerar também um outro ato potentoso do nosso Deus, mas quando eles estavam ali no deserto, eles tiveram a dificuldade da água. E de um certo modo, a preocupação do povo era correta, era válida. Eu acredito que o marido, olhando para a esposa e vendo ela de lábios secos, respirando com dificuldade e sentindo tanta sede, porque o deserto é um lugar de muito calor, de um sol muito forte,
Estima-se quase 50 graus durante o dia que chega a temperatura no deserto. Então o marido fica preocupado com a sua esposa nessa condição. Os pais olhando para os filhos e vendo os filhos também de lábios secos, desejando água para suprir a sua sede, a sua necessidade, os pais também ficam preocupados, e assim se estabeleceu uma preocupação geral ali no meio do povo, e também com relação aos animais, porque nem água para os animais tinha. Para eles não precisava ser uma água potável como para o ser humano, mas nem esta água inferior havia para que os animais bebessem, fossem satisfeitos. Então ali o povo começou a ter uma posição de rebeldia diante do Senhor. E dois fatos importantes aqui podemos destacar nesta rebeldia. A primeira é a ingratidão. Tudo aquilo que o Senhor tinha feito para aquele povo se tornou muito pequeno, se tornou desprezível. Aqueles atos potentosos que eu falei, o povo tinha colocado como uma coisa de menor valor, porque o momento em que eles estavam vivendo era mais importante, a sede era mais importante do que aquilo que eles tinham vivenciado diante do Senhor. Os milagres, podemos dizer assim, a manifestação do poder de Deus, para eles tinha se tornado coisa inferior. Então eles se tornaram ingratos diante do Senhor. E a segunda parte dessa rebelião aqui é não acreditar mais na providência de Deus. Achar que Deus fosse irresponsável de tirá-los da terra do Egito, trazê-los para o deserto, a caminho da terra prometida, e simplesmente não cuidar deles, não suprir água, não suprir a comida, o alimento, mas abandoná-los ali à própria sorte. Então foram duas situações que se destacaram nesta rebelião que o povo teve contra o Senhor. E nesta noite, quando damos início a este culto, nós sabemos que podemos usar isto como exemplo para a nossa vida também. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para aviso nosso. Isso aqui não ficou isolado para o povo de Israel, mas hoje serve como lição para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós que estamos aqui também fomos tirados da escravidão. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor nos tirou daquela situação de condenação e de destino para o inferno, e o Senhor nos trouxe para a sua presença e nos fez também uma promessa de uma pátria celestial. Nos fez a promessa de uma cidade celeste na qual todos nós um dia vamos morar. Mas há um período desde a saída do Egito e até chegar na cidade celestial, que é a vida, a nossa peregrinação aqui na terra. E nós vamos passar por aflições, por problemas, por situações difíceis, mas nós devemos ter o cuidado de não termos o comportamento que teve o povo de Israel. Não podemos ser ingratos com Deus. Não podemos considerar que aquilo que o Senhor, Deus, fez por nós foi pequeno, foi sem valor. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário não foi qualquer coisa. Não foi algo simples que qualquer outro homem poderia fazer. Pensem, foi o próprio Deus que desceu do céu, encarnou e ali aceitou sofrer e morrer pelo nosso lugar, em nosso favor. Não é qualquer coisa. O sacrifício que Jesus fez por nós, nenhuma outra pessoa teria como fazer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não pecou. Ele era inocente, completamente inocente.
E por amor a mim e a você, Ele aceitou passar por este sofrimento para hoje nos proporcionar esta bendita esperança de salvação. Não podemos esquecer também que o nosso Deus, Ele é responsável por nós. Ele nos tirou do Egito, da escravidão, e hoje tem orientado a nossa vida em nossa caminhada aqui até chegarmos à terra prometida. Deus é responsável por nós. Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Você não vê, você não imagina, mas Deus está trabalhando até agora em nosso favor. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos chegaram em João capítulo 4 e disseram, Ele disse: eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. E os discípulos pensaram, alguém trouxe alguma coisa para Ele comer? Alguém trouxe algum peixinho, algum pãozinho para Ele? Não, não é esta comida que eu estou falando. A comida que eu como é fazer a vontade do meu Pai. E o Senhor Deus está trabalhando em nosso favor, guardando a nossa vida, nos protegendo, nos livrando da queda fatal, nos livrando das astutas ciladas do maligno. Nós não imaginamos quantos livramentos o Senhor Deus nos deu até chegarmos aqui. E hoje estamos aqui para a glória e para a louvor de Deus. Não podemos nos comportar com uma certa rebelião. Talvez você tenha adentrado este lugar e veio para reclamar. A reclamação foi tão grande que Moisés orou e falou: Senhor, estão a ponto de me apedrejar. Daqui a pouco eles pegarão em pedras para atacar em mim, Senhor. Tamanho foi o desespero do líder de Israel. Mas nesta noite, irmão, se você veio com um sentimento de reclamar, de brigar, de reivindicar, nesta noite, meu irmão, se curve diante do Senhor e adore o seu santo e bendito nome. Nós não somos um povo ingrato, mas estamos aqui reunidos para louvar e adorar a Deus, porque Ele é digno, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Temos gratidão e temos a confiança que o Senhor cuida de nós. Cuidou e sempre cuidará de nós. A voz de Deus fala.
Abra sua Bíblia no Evangelho segundo narrativa de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 46. Nós vamos meditar nesta noite, ainda dentro da proposta que temos de estarmos meditando sobre o tema a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, um personagem extremamente importante, que é Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, no sentido da sua encarnação. O Cântico de Maria, ou também chamado como Magnificat, diz o texto de Lucas capítulo 1, verso 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Vamos orar. Senhor, suplicamos a Tua graça, Teu Santo Espírito esteja sobre nós, para aplicar esta palavra aos nossos corações e promover aquilo que é devido, aquilo que está dentro da Tua soberana vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa porção bíblica, dentro também da chamada oração do Pai Nosso, é uma das porções mais conhecidas da palavra de Deus. Uma porção muito rica, uma porção em que as chamadas igrejas reformadas históricas utilizam com bastante regularidade este cântico, este hino. E este cântico, ele nos fala da redenção, ele nos fala do plano de salvação que o Senhor Jesus Cristo veio realizar. E essa personagem Maria, sua mãe, foi uma personagem de extrema importância nesse plano todo. E desse cântico que nós acabamos de ler, de mencionar, cântico que pode ser traduzido também com música, com louvor, nós queremos nesta noite meditar sobre alguns pontos que podemos considerar de muita importância nas palavras que Maria deixou registrado aqui para nós. Em primeiro lugar, nós podemos dizer a completa familiaridade que Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, ela tinha com as Escrituras. Era uma pessoa que conhecia as Escrituras, não somente de ouvir, mas com certeza ela tinha um conhecimento bíblico muito grande, porque podemos ver através destas músicas, especialmente nos livros do Salmo, os salmos que foram escritos, aqui nós vemos familiaridade com aquilo que o salmista escreveu,
aquilo como que encheu o seu coração, a sua alma, em devoção a Deus, algo que iria acontecer na sua vida, revelado por um anjo, que ela seria a mãe do Salvador deste mundo. O seu coração encheu de tanta alegria, de tanto amor por Deus, que ela ficou tão plena da presença do Espírito Santo de Deus, que ela agora lembra de expressões que estão gravadas nas Sagradas Escrituras. E eu gostaria de fazer menção de uma que com certeza inspirou um outro cântico de uma outra mulher também, que foi agraciada, abriu a sua madre para receber um dos maiores profetas, que foi Samuel. Esta mulher chamava-se Ana, uma mulher estéril, uma mulher que diariamente ela estava constantemente pedindo ao Senhor que pudesse gerar um filho. E quando o Senhor abriu a sua madre, isso está em 1 Samuel capítulo 2, verso 2 a 10, diz assim o texto: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Aqui nós encontramos então essa mulher utilizando dessas expressões bíblicas, e agora ela pode utilizar numa linguagem poética, movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela agora, a graça a Deus, ela dá honra a Deus por tudo que estava ocorrendo na sua vida. Isso tem um sentido para nós, porque cada ano que passa, que nós estamos na presença do Senhor, nós também devemos nos esforçar para conhecer a palavra de Deus, para termos familiaridade com a palavra de Deus. Nós devemos estudá-la, devemos meditar, ela deve ser o nosso pão diário. Eu me lembro que hoje quase é difícil ver, principalmente, não sei se, mas antigamente tinha muito. Eu me lembro quando eu era criança, que quando o meu pai nos reunia, eu gostava de ter aquela caixinha de promessas. Quantos aqui se lembram disso? Era uma caixinha de promessa, e ali tirávamos um texto, uma promessa da palavra de Deus, e ali cada um lia aquele texto. Isso servia para nos enriquecer, para que pudéssemos gravar a palavra do Senhor. Existem muitas literaturas que são vendidas como chamado pão diário, livros que cada dia um autor faz
uma meditação sobre um determinado texto da palavra de Deus, e assim nós começamos o nosso dia meditando, orando, conversando a respeito da palavra de Deus e tendo familiaridade com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 16, que habite ricamente em vós. Vamos ler esse texto. Habite ricamente em vós. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E assim, a presença de Deus nas nossas vidas suprirá a linguagem melhor adequada para expressarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E com certeza o Senhor fará de você um poeta, uma poetisa, né? Uma pessoa que facilmente escreve versos de composições, como é uma particularidade aqui da nossa irmã Maria José. Mas não somente essa irmã, mas todas as irmãs e todos os irmãos podem ter também essa virtude quando conhecem e aplicam a familiaridade das Escrituras. Encontramos também nesse texto a profunda humildade de Maria. Ela foi uma mulher escolhida por Deus. Ela foi agraciada por Deus. Ela teve a honra singular de receber no seu ventre o Messias, a principal pessoa que já veio a este mundo. Mas ela se colocou numa posição de serva. E isso é muito importante teologicamente para o que nós cremos como verdade da parte de Deus. Ela se colocou como serva do Senhor. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Ela não se colocou em momento algum como uma pessoa imaculada. O que é uma pessoa imaculada? É uma pessoa sem pecado, isenta de pecado, mas ela colocou-se como uma mulher também que necessitava, assim como você e eu, nós precisamos de um Salvador. Ela se colocou como uma pessoa que necessitava de um Salvador, necessitava de alguém que pudesse perdoar os seus pecados. E a Igreja Católica Romana, ela tem esse dogma que foi criado na chamada Idade Média, colocando Maria como uma espécie de mediadora, de intercessora. E biblicamente nós não encontramos nenhum respaldo a não ser a própria tradição católica que nos dê margem para colocarmos esta virtuosa mulher como nossa mediadora. Ela também necessitou de um Salvador, e se ela tivesse viva entre nós, ela jamais aceitaria um culto prestado a ela como se presta em nossos dias. Ela se colocou como serva, ela se alegrou em Deus, porque através do seu ventre haveria esta grande redenção por parte de Deus para a salvação dos perdidos, dos pecadores. E essa virtude da humildade é algo que nós precisamos buscar. Precisamos saber que
O nosso coração, devido à queda, é um coração orgulhoso, um coração arrogante, que muitas das vezes achamos que somos suficientes para enfrentar qualquer situação nesse mundo, mas esta mulher, agraciada por Deus, ela se colocou com este grande atributo que é a humildade. A humildade é a graça melhor, pode adornar o caráter de um cristão. É aquilo que mais pode fazer com que aquela pessoa seja querida por todas, é uma pessoa que é humilde, uma pessoa que respeita a todos, e isso é algo que todos nós devemos buscar, devemos desejar, para que a humildade do Senhor esteja sobre nós. E é algo que qualquer convertido pode alcançar. Muitos podem ser ricos, muitos podem ser poderosos, muitos podem ser cultos, mas nem todos podem pregar. Mas uma virtude que todos nós podemos ter é a virtude da humildade. Reconhecer que Deus se alegra daqueles que buscam a humildade. Nós encontramos também aqui, nessa porção bíblica, a gratidão de Maria. Acabamos de ouvir na introdução que o povo de Israel não era um povo grato a Deus, mas aqui nesses versos que nós estamos meditando, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela diz que todas as gerações me considerarão bem-aventurado. O poderoso me fez grandes coisas. E nós também devemos ter um coração de gratidão a Deus. Eu pergunto para você: Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Você tem sido grato a Deus? Lembre-se de Moisés, lembre-se de José do Egito, lembre-se de Davi, pessoas que agradeciam a Deus pelos grandes feitos que Deus tinha realizados nas suas vidas e por meio deles. E nós também devemos agradecer a Deus constantemente. Nós devemos bendizer ao Senhor, entrar na presença do Senhor com o que nós chamamos de ações de graça. Você começa a orar, você começa a agradecer a Deus, a dizer a sua importância, que Deus é para ti, o que você precisa agradecer tanto a Deus pelo que Ele tem feito por você, e você vai poder dizer, como disse Samuel, ali em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, que ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E ele pôde dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Será que todos nós poderíamos dizer nessa noite também: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor? Mais uma vez: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido como foi com Neemias. A boa mão de Deus tem estado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a nossa gratidão, ao terminar este ano de 2012, nós temos certeza absolutas que, apesar de alguns reveses, o Senhor tem estado em nosso meio, o Senhor tem preenchido, o Senhor tem salvado, o Senhor tem curado, o Senhor tem batizado com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a nossa gratidão, ela deve ser constante em nossos lábios. E o apóstolo Paulo recomenda em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz assim:
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, tudo isso com ações de graça. Não adianta chegar diante de Deus, orar, reclamar, mas tudo deve ser feito com ações de graça, sempre bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Isso nós podemos também extrair desse texto do Cântico de Maria. Mais uma lição que podemos dizer é que Maria teve a compreensão que ela tinha da maneira como o Senhor lidava com o seu povo na antiguidade. Ela sabia, e isso é muito importante, como o Senhor agiu na antiguidade e como o Senhor estava agindo na vida dela. E nós também temos que ter essa compreensão, como o Senhor agiu no passado, e Maria é um exemplo para nós, como o Senhor pode agir hoje, como o Senhor tem agido na vida do nosso irmão, como o Senhor tem agido na vida da nossa irmã. Não é um testemunho maravilhoso? Nós olhamos, vemos, reconhecemos que aquela pessoa, quando chegou para Cristo, estava numa situação tão difícil, mas o Senhor foi restaurando a sua vida, aleluia. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ela. Então ela conhecia isso, e no verso 50 ela usou palavras que fazem com que este cântico nos dê essa noção de como o Senhor lidava com o seu povo. Diz aqui: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos. Então ela tinha essa noção exata de como ela conhecia, como Deus tinha destituído a Faraó, como Deus tinha permitido que o povo derrotasse os cananeus, como o povo tinha derrotado os filisteus, como o Senhor usou o povo de Israel para derrotar a Senaqueribe, para derrotar a Belsazar, que desonrou a Deus tomando as taças sagradas do templo de Salomão, como o Senhor também destronou a Amã, que queria a exterminação de todos os judeus. E dessa maneira, agora ela estava se lembrando dessa atuação de Deus, e ela sabia que assim como Deus tinha destronado outros, Deus estava trazendo a vitória para Moisés, para Abraão, para Davi, para aquele povo de Deus que aguardava nas suas promessas. Então, nós, como povo do Senhor, nós devemos sempre nos lembrar da história bíblica, saber que como Deus agiu na vida daquela pessoa, e o Senhor, Ele também deve agir da mesma maneira nas nossas vidas. Você pode crer nisso? É uma questão de fé. Quando você passa por uma dificuldade, quando você passa, por exemplo, pelo vale da sombra da morte, você tem a quem confiar, a certeza que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor quer o melhor para você. E dessa maneira, feliz é o homem que tem colocado o seu coração, tem estabelecido no seu coração esse conhecimento da história, porque o estudo da história bíblica, ele nos torna mais paciente e esperançosos nas providências de Deus. Por isso,
nós temos meditado aqui domingo pela manhã. Eu te convido a estar aqui conosco, meditando, por exemplo, em livros que falam a respeito disso, como é o livro de Neemias. E por último, nós queremos dizer a visão firme que Maria tinha das promessas bíblicas. Os versos 54 e 55, ela diz: e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Ela tinha noção das promessas feitas a Abraão, conforme Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Em ti seriam benditas todas as famílias da terra. E ela, sabedora que a aproximação do nascimento do seu filho era um cumprimento dessa promessa. Esta semente que desde lá no Gênesis capítulo 3, verso 15 foi anunciada, o chamado proto-evangelho foi anunciado por Deus, que da semente da mulher nasceria um, que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela confiou nessa promessa, e do seu ventre iria nascer uma semente santa. O cumprimento da promessa agora iria ser algo real, algo positivo, algo que iria ser realizado naquele momento. E ela confiou nessa promessa, e ela foi uma promessa que foi cumprida na sua vida. Deus tem uma promessa também para cada um de nós. Deus tem uma promessa na sua vida. E essa promessa, ela deve servir para nós como o quê? Como um maná. Assim como Deus acompanhou o seu povo através de uma coluna de fogo e uma nuvem que seguia o povo à medida que o povo ia andando pelo deserto, nós também estamos andando no deserto desta vida. E no deserto desta vida, nós muitas vezes podemos enfraquecer, podemos sentir fome, podemos sentir sede, não só das coisas físicas, mas principalmente das coisas espirituais. O Senhor Jesus, quando foi tentado, ele pôde dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós andamos aqui neste mundo, não por vistas, mas nós só podemos andar por fé. E para andar por fé, nós precisamos ser alimentados. E este alimento, ele só pode vir através do maná espiritual da palavra de Deus. Este maná, ele vem a cada dia. O maná que nós recebemos ontem ali na nossa confraternização, ele já não pode servir para hoje, porque hoje o Senhor tem um maná diferente, aleluia. E amanhã, este maná de hoje, ele também não pode servir para amanhã, porque amanhã o Senhor tem um maná novo para você, aleluia. Então este maná, ele serve de alimento para as nossas almas, para saciar a nossa sede nesse deserto. E esse maná, ele vem das promessas que nós encontramos da parte de Deus para nós. Nós vivemos num mundo que ainda não foi totalmente subjugado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo das nossas vidas, ele já está derrotado, mas ele ainda tem uma grande influência neste mundo. Este mundo jaz no maligno. Nós não podemos ver ainda as mansões celestiais. Nós não sabemos como está o livro da vida, mas nós temos certeza que o Senhor tem preparado moradas celestiais para nós. E através dessas promessas,
nós podemos caminhar vitoriosos neste mundo, se você quiser. Se você confiar nessas promessas de Deus, elas vão sustentar você até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E sustentou essa mulher. Nessa noite eu digo para você: descansa nas promessas do Senhor. Tira toda inquietude do seu coração, todo temor, toda preocupação com o dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Mas isso só é possível quando você está integrado na pessoa de Cristo, quando Cristo está habitando no seu coração. Realmente isso é algo que não é uma promessa, mas é algo verdadeiro, algo real. Nessa noite, como está a sua vida? Como você tem agido? A semelhança de Maria, você tem crido nas promessas de Deus e tem crido que essas promessas elas se cumprem, e elas se cumprem sempre no horário determinado por Deus. Deus tem o seu horário. O horário de Deus é diferente do nosso. O horário de Deus não pode ser atrasado nem adiantado. O horário de Deus é preciso. Nesta noite, o horário de Deus para alguma coisa acontecer na sua vida pode ser agora. Pode ser neste momento. No momento de você tomar uma decisão. Deus gosta de pessoas que tomam decisão ao seu lado. Deus não gosta de pessoas dúbias, pessoas que estão tendendo para lá e para cá. Mas quando uma pessoa toma uma decisão na presença de Deus e procura ser fiel, o Senhor também cumpre com essa fidelidade. Será que todos aqui já reconheceram, como reconheceu Maria, que tinha o seu Salvador, meu Salvador? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que expressão maravilhosa. Aquela mulher sabia que do seu ventre nasceria aquele que seria levado lá na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, essa mesma Maria estava ali de joelhos, como mãe sofrendo, mas ao mesmo tempo sabendo que aquela obra que o seu filho estava fazendo ali na cruz do Calvário era obra para perdoar os seus pecados. Dessa maneira ela se alegrou. Será que todos os que estão aqui podem se alegrar em Jesus, no seu Salvador? Nós vamos cantar brevemente, vamos nos colocar de pé, porque eu penso que esse momento é precioso. E nós podemos adorar a Deus, né? Termos um momento de ações de graça a Deus e traduzir esta porção bíblica em cântico, porque foi um cântico. E se tiver alguma pessoa que não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, comece a cantar. E se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Você que também nos ouve pela internet, você que nos vê através da televisão, este é o momento de você tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Minha alma engrandece ao Senhor. Agradeça ao Senhor agora. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo,
cantar novamente, mas quando ela fala santo, santo, santo é o Senhor, ela está falando do poder de Deus, ela está falando da santidade de Deus, e ela está falando da misericórdia de Deus. É muito importante, quando cantarmos, sabermos disso. O poder de Deus é grandioso. A sua santidade, nós só podemos estar na presença de Deus através de Jesus. Não existe outra maneira de sermos aceitos na presença de Deus a não ser através de Jesus. Não é simplesmente sermos membros da igreja, sermos batizados nas águas, mas sem a santidade ninguém verá o Senhor e a sua misericórdia. Então vamos cantar pensando nessas 3 qualificações de Deus: santidade, misericórdia, Tu és Senhor. Deus abençoe a todos nós. Amém.